Olá, bom Olá, dia, boa tarde, né? boa Estamos tarde. começando aqui, né, mais uma mesa, o primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, e vou me apresentar. Meu nome é Camila Braga, sou psicóloga, né, formada pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Sou mãe solo, mulher preta, ativista, estudo relações étnico-raciais desde o início da minha graduação. Sou membro da Comissão de Relações Étnico-Raciais no CRP Sudeste, né, 04. E agradeço a todos que estão nesse momento ao vivo conosco. Agradeço as participantes, né, a Laura Augusta e a Gleice Souza, que estão aqui compondo essa mesa nessa tarde. E essa mesa agora que se inicia, vamos falar sobre afetividade. Afetividade preta, né? Um tema que não é tão discutido pela psicologia, mas que tem e se torna-se necessário a todo momento, né, discutirmos sobre. E vou agora dar espaço à Ana Laura e à Gleice, a Laura, né, e a Gleice, para poderem se apresentarem para nós. Laura, você quer iniciar? Eu começo? A Gleice, quer começar? Pode ser, Laura, não tem problema não. Pode ser. Primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite, para mim é uma honra. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Está Sim. cortando bastante, mas agora nós te Ótimo. ouvimos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, para falar desse tema tão importante, né? Eu acho que, inclusive, certo. Tá dando um delayzinho também, né? Isso. Ela caiu, acho que nós podemos começar com você, né, Gleice? Tá ok, E aí, então. caso ela volte, né, Hum, ela se apresenta mais tarde, posteriormente. Perfeito. Boa tarde a todos e todas presentes. Meu nome é Gleice Souza, né? Gostaria também, primeiramente, de agradecer o convite, a oportunidade de participar dessa mesa. E dizer que é muito importante falar sobre afetividade, sobre negritude, porque realmente é pouco falado na faculdade, nos consultórios não, né, mas assim, nos debates. E eu atuo na área clínica, né, sou preta, mulher, mãe, candomblessista, sou psicóloga há 3, 4 anos apenas, apesar de está bem atuante, assim, mas tem pouco tempo de formada. Acho que isso é bom frisar, porque tem também a ver com o nosso debate, né? As consequências, talvez, de vários atravessamentos. Sou formada em psicologia pela Faculdade Estácio de Sá, aqui do Rio de Janeiro, e sigo a abordagem clínica junguiana. E venho estudando também relações étnico-raciais desde antes da graduação, inclusive, né? Eu já venho pesquisando sobre isso já há bastante tempo. E tenho tentado trazer essa afetividade para a clínica também. Laura, gostaria de se apresentar agora.
Será que agora vocês me escutam? Sim, eu peço desculpas, minha internet está um pouco instável, mas enfim. Eu sou Laura Augusta, sou psicóloga, atuo na clínica, minha abordagem sistêmica. Sou uma pesquisadora da subjetividade da população negra, né? Há um certo tempo, esse tema me atravessa desde o início da minha graduação. Falar desse assunto, que é um assunto tão importante para nós, que em alguma medida nos toca e precisamos estar sempre, né, no diálogo com essas questões. É isso. Nós podemos começar, né, com a fala da Gleice, depois das apresentações. Vamos alternando aí, conforme algumas de vocês quiserem, né, também complementar uma outra. E vamos dar início, então. Eu gostaria de começar, né, falando sobre a afetividade negra na visão que eu tenho hoje do que a psicologia poderia ou pode, né, intervir no campo da afetividade. Eu tento sempre falar isso para os meus pacientes que chegam à clínica, meio que para não assustar, porque as pessoas têm uma ideia da psicologia, uma coisa muito formal, inacessível, distante, fria, impessoal, a tal da neutralidade da psicologia, que sim, ela existe, né? A tal da imparcialidade, que sim, ela existe. As pessoas chegam com uma ideia de um psicólogo moldado nessa neutralidade, mas elas entendem como frieza, imparcialidade. Então, todas as pessoas que vêm me procurar, e hoje eu tenho uma clínica que é majoritariamente de pessoas pretas, eu tento avisar, né, que a minha clínica ela não pode estar isenta da afetividade. E eu sempre pontuo que eu vou continuar com todos os ditames formais da psicologia, da neutralidade, da imparcialidade, mas que, como preta, eu não posso deixar de ser afetuosa. Não posso deixar que essa afetividade não me transborde, porque eu não conseguiria não ser afetuosa com outras pessoas pretas. O que eu quero dizer com isso? Que a afetividade é um debate que vai para além das relações de romance, das relações sexuais, das relações afetivas, afetivo-sexuais, né? Eu entendo a afetividade e negritude como um guarda-chuva muito amplo de todas as relações. Marimba Anne, ela traz na crítica dela a cultura europeia, né, no livro Yorugo, e ela diz que o povo preto, os povos pretos, originariamente, eles são povos afetuosos e afetivos. Então, a afetividade, ela meio que faz parte da essência, né? Enquanto preta mulher, eu não poderia de entender essa afetividade também no campo clínico. Então, eu não sou amiga das minhas pacientes e dos meus pacientes, mas eu tento sempre mostrar que a afetividade nos compõe, que a afetividade, ela é um traço ancestral do povo preto. O nosso povo, ele foi formado dentro do senso de comunidade, quilombo, comunidade, junção. Né? E aí eu tento trazer isso como a primeira pontuação do que seria essa afetividade, porque a nossa afetividade hoje em Maafa, né, uma afetividade que está colonizada, eu acredito que precisa ser resgatada dentro desse consenso de que nós somos um povo afetuoso. A gente ri, a gente brinca, a gente gesticula, a gente fala, a gente se abraça. Né? A gente pode verificar nas outras culturas que essa coisa do abraço, do beijo no rosto, do chorar em público, do afeto, ela é muito mais restrita e restringida do que entre pessoas pretas e povos originários. E eu digo isso pontuando que a nossa afetividade está adoecida.
A nossa afetividade, o que a gente entende hoje como relacionamentos, e todos os relacionamentos, eu estou falando de amizades, de relacionamentos familiares, de relacionamentos amorosos e românticos, a nossa afetividade é adoecida, está adoecida por esses atravessamentos do racismo. A gente tem um histórico, né, de um povo que foi separado das suas famílias, das suas raízes, brutalmente, da sua religiosidade, de forma abrupta, de forma violenta. Não tem como isso não ter deixado marcas na nossa afetividade. Né? A clínica junguiana, ela entende um pouco dessa questão dos traumas transgeracionais, e a gente vê o quanto a escravização e o racismo têm afetado a afetividade do povo preto. Até os dias de hoje, a gente desaprender a amar entre povo, desaprender a amar a comunidade, desaprender a amar os nossos, né? E aí a gente pode falar de várias coisas, entre elas o auto-ódio, o quão é difícil pessoas pretas conseguirem se relacionar entre si, como é complexo, né, o trato da afetividade entre pessoas negras. E eu entendo que essa ruptura, ela causou, além da questão do auto-ódio, um estranhamento, né? A gente ouve muito, desde criança, como não confiar no outro, como não confiar, como pessoas geram mais desconfiança do que confiança. E aí a gente vê mulheres pretas, né, como diz Bell Hooks, que muitas vezes em suas vidas elas não experimentaram nenhum amor, ou muito pouco amor. Bell Hooks fala que é um debate, né, uma das verdades que raramente é discutido em público, do quão mulheres negras sentem que em suas vidas existe pouco ou nenhum amor. E eu estendo isso também para homens negros, né? Eu sinto falta dos homens negros nesse debate. Os homens negros são nossos parceiros, são nossos pais, são nossos irmãos, são nossos filhos, e eles falam também sobre afetividade. Só que, geralmente, também por causa dessa colonização adoecida, eles têm vergonha de falar, ou medo. Muitas vezes, partindo até de nós mesmo, mulheres pretas, uma cobrança de uma dureza. Não chora, homem não chora, um negão desse chorando, como assim um negão desse falando essas coisas românticas? Não, não pode. Então, eu sinto muita falta desse debate também pontuado por homens negros. Mas é isso, pessoas pretas, no geral, experimentam muito pouco amor durante suas vidas. E isso desde a infância. É a menina que não é escolhida para a festa junina, é o rapazinho que não consegue namorar ninguém. E isso nos atravessa e nos acompanha, infelizmente, né, até a vida adulta. E a gente chega na vida adulta separados, né, com auto-ódio. A gente chega na vida adulta pensando que pessoas pretas não servem para relacionamentos. E a gente se coloca no lugar do não relacionamento e a gente vê um outro como a não possibilidade de um relacionamento. O preterimento, acredito, né, durante os meus estudos e no meu campo clínico, o preterimento, ele tem via de mão dupla, né? Eu acho que a solidão do povo preto, ela é palpável. A solidão do povo preto, ela vem nesse aspecto de estranhamento, eu acho, quase que de desconfiança de um para outro, né? É uma discussão ainda muito heteronormativa, essa questão da afetividade e das relações entre pessoas pretas, mas ela tem como base esse estranhamento, essa desconfiança. Eu tenho 46 anos, eu acho que talvez a minha geração tenha ouvido mais isso do que as gerações mais novas, né? A gente ouvia muito nossas avós falando que a gente tinha que clarear a família, que a gente tinha que ter cuidado com certas amizades, não anda com aquela pessoa, não anda assim, e aí havia um estranhamento de tem que clarear a família, e eu ouvia muitas mães pretas dizendo, de preta já chega você, e isso é uma via de mão dupla, a gente ouve muito isso. E se fala muito também na solidão da mulher preta, nesse sentido do preterimento, o que me causa também uma indagação, né, uma provocação.
por que as mulheres pretas estão sozinhas, né? As pesquisas dizem que, geralmente, a solidão da mulher preta, ela atinge quase que 66%, né, de mulheres negras. As mulheres não estão em relacionamentos nenhum. E aí eu pergunto como e por que essa mulher está sozinha. O censo de 2010 é um censo antigo, mas a gente, devido a questões políticas, a gente não teve outros censos. O censo de 2010 diz que mais da metade das mulheres negras não vivem em união, nenhum tipo de união. A gente não está falando nem de estado civil, a gente está falando de união. E aí eu me pergunto, né, vem essa minha provocação, onde estão os parceiros dessas mulheres? Não estão em nenhum tipo de união. E também uma outra pesquisa, essa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2019, diz que mais de 66% da população carcerária é de homens negros. Então, assim, esses homens negros que também não têm um relacionamento, eles estão presos, eles estão em situação de rua, eles estão em situação de drogadição. E aí a gente vê que, além do preterimento afetivo, que também existe entre nós, existe um distanciamento social que, às vezes, aquele homem preto não chega nem em idade de se relacionar. A expectativa de vida do homem preto é de 23 anos. Nossos meninos estão morrendo, né? Ou estão indo para a cadeia, e muitos não chegam a certos lugares ao ponto de poder ter um relacionamento. E aí a gente fica pensando, né, que para além da relação romântica afetiva, a questão da afetividade do povo preto, ela está muito intrínseca num contexto sociocultural que é de genocídio. Né, a gente está morrendo antes de poder se relacionar. E um outro ponto que eu gostaria de frisar é esse: como a gente pode curar essa afetividade adoecida? Porque antes de pensar em me relacionar com outros, eu tenho que entender como é que eu estou me relacionando comigo mesmo. Né? Se eu também fui atravessada pelas questões raciais, pelas dores do racismo, pelas consequências traumáticas da escravização, que vem de gerações e gerações e gerações, se eu também fui atravessada por tudo isso, como está a minha afetividade, como está o meu autocuidado, como está o meu amor próprio, para que eu possa estar saudável para receber afeto e para dar esse afeto. Acho que se fala muito pouco de como você está. E a gente fala, às vezes, muito de o que eu quero do outro. E aí eu pergunto, o que eu tenho para oferecer ao outro? Né? E aí eu volto no autocuidado. Eu volto no que eu tento pontuar na minha clínica, que é esse afeto, resgatar esse senso de afeto em comunidade, para que a gente possa desenvolver um afeto saudável, para que nós, enquanto mães, possamos ensinar aos nossos filhos o quão é belo ser preto. Para que eu possa dizer para o meu filho que a mulher negra é uma mulher bonita, é uma mulher bela, uma mulher desejável, uma mulher merecedora de afeto. Para que outras mães possam dizer o mesmo para suas filhas. Eu me lembro muito, quando eu falo disso, né, de que a gente precisa se curar em comunidade, do quadro, né, eu acho que é super conhecido, Redenção de Cã, que é um quadro onde mostra uma senhora de mais idade, num gesto possivelmente de agradecimento, né, ela levantando as mãos para os céus e num gesto de agradecimento, a filha dela, uma mulher preta de pele um pouco mais clara, com um bebê no colo de pele bem mais clara, e um homem branco do lado representando o esposo daquela moça. E aí a gente vê o quanto, durante muito tempo, clarear a família era um objetivo, né? Era uma busca, e era agradecido, né? Eu lembro quando era criança, tentaram afinar meu nariz, queriam botar pregador no meu nariz, para afinar o nariz, para ficar com o nariz afiladinho, porque era feio ter nariz de batata. Se eu não recupero isso, que o meu nariz não é feio, se eu não recupero nas minhas gerações futuras o quão maravilhoso é ser negro, eu não vou conseguir resgatar o afeto por mim, né, e fazer com que as próximas gerações se amem,
Se amem primeiro para poder olhar para o outro, para poder olhar para uma pessoa preta e ver, né, a sua imagem refletida ali. A gente só consegue amar aquilo que a gente valoriza. Se eu não vejo em mim beleza, eu não vou ver beleza no outro, parecido comigo, né? E eu aprendi muito dessa afetividade quando eu me voltei para a ancestralidade. Quando a gente fala em candomblé, em família de santo, a gente às vezes vai muito no campo da religião e esquece da espiritualidade. O nome família de santo não é à toa. Quando você fala pai de santo, um irmão, mãe de santo, a gente está tentando recuperar aquilo que foi nos tirado lá atrás, de famílias que foram destruídas, destituídas da sua afetividade. Você separou pessoas que se amavam. E aí a gente demonstra no candomblé que a gente estava tentando juntar pessoas para que elas se sentissem novamente em família. Então, eu comecei a aprender muito sobre afeto quando eu entendi que são afetos. Quando eu tenho amigos a quem eu posso recorrer de verdade, quando eu tenho pessoas e uma rede de apoio que me coloca no prumo quando eu preciso. A frase amor preto cura, ela é real, quando ela é vista num sentido amplo. Se eu romantizo o amor preto, né, como cura da Disney, por exemplo, se eu entendo romance, afetividade como filme da Disney e como amor romântico, geralmente a tendência é que a frustração chegue. Quando você entende amor preto cura na construção de relacionamentos saudáveis, você começa a recuperar essa afetividade que é intrínseca de um povo, que é um povo acolhedor, um povo que recebeu outros povos, um povo que é um povo que divide, é um povo que tinha fartura e dividia essa fartura com outros povos. Então a gente não tem aquela coisa do vou pegar isso aqui para mim porque eu tenho pouco e vou esconder, né? A gente originalmente tem a coisa do eu tenho bastante, então eu vou distribuir. Você vai na favela, você vê muito isso. Uma criança na favela, nas comunidades, eu falo favela porque eu acho que a gente também tem que ressignificar, né? Uma criança numa comunidade, ela não é criada só pelos pais, né? Pelo menos até onde eu me lembro da minha época, você via uma criança na rua sozinha, cadê tua mãe? Tua mãe sabe que tu tá aí? Vou falar pra tua mãe que tu tá na rua, vai para casa. Isso é afeto, isso é cuidado, isso é comunidade. Quando eu olho na rua uma outra mulher preta ou um homem preto que eu nunca vi na vida, olho para aquela pessoa e a cumprimento, mesmo que de longe, mesmo que num aceno rápido de cabeça, reconhecendo ela como uma igual, isso é afeto, isso é nosso, né? Essa coisa de compartilhar e de acolher é muito nosso, e eu pauto muito isso quando eu digo do quanto a gente precisa ainda recuperar esse afeto que a gente perdeu, que nos foi roubado, na verdade, né? A solidão, ela é muito dolorosa dentro do cenário de pessoas pretas, é uma solidão muito cruel, porque não é uma solidão só afetiva, né, no sentido, a gente às vezes não consegue amizades, a gente às vezes não consegue estar entre os nossos, e a parte que eu acho que a da cura é isso, a gente está aprendendo cada vez mais, acredito eu, a se reconectar. A Bell Hooks fala que saber ser solitário é fundamental para a arte de amar. Quando conseguimos estar sozinhos, podemos estar com os outros sem usá-los como forma de escape. E aí, bato muito nessa tecla, né, de como está o seu auto-amor, como é que você está se amando, como é que você está se cuidando, como é que você está quando você está com você mesmo, para poder distribuir isso para outras pessoas. E eu vejo muitas pessoas dizendo que se relacionar com pessoas pretas é muito difícil, que se relacionar com pessoas pretas é doloroso, que se relacionar com pessoas pretas é traumático. E sim, é verdade. Se relacionar com pessoas pretas é muito difícil. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre relacionamentos interraciais ou intrarraciais, não é sobre isso.
É sobre entender que realmente se relacionar com pessoas pretas é difícil, porque a dor que dói em mim dói nele também. E se eu não tiver curado, ou a caminho, ou tentando me curar, e a outra pessoa também não tá, vai ser um relacionamento mais difícil. É mais difícil se relacionar com pessoas pretas, porque pessoas de outras identidades raciais, elas não têm as mesmas preocupações que nós, elas não têm as mesmas dores, elas não têm os mesmos trabalhos, elas não vão ter as mesmas reclamações. Então, se eu estou numa vertente, de repente, se eu não estou com essa questão racial bem resolvida em mim, eu vou achar muito chato o meu parceiro reclamar de racismo toda hora, ou meu parceiro ter depressão porque sofreu racismo. Eu vou me sentir muito sufocada com a carência da minha parceira preta. Eu vou me sentir muito sufocada com a necessidade que a minha parceira preta tem de que ela seja vista, assumida, andar de mão dada na rua. Talvez isso sufoque algumas pessoas, mas a nossa necessidade de afeto e de reafirmar esse afeto precisa ser vista nas relações. Porque pode sim sufocar, pode ser sim um atravessamento. Porque é muito mais difícil se relacionar com pessoas pretas porque elas ainda estão atingidas pelo racismo. Eu acho que um caminho é esse, entender como eu estou sozinha, como eu estou me curando dessas questões raciais, para eu poder... E aí não se trata de ajudar o outro e ser clínica de reabilitação de outras pessoas, mas de pelo menos saber para onde eu estou indo com a minha afetividade, saber o que eu quero, né? Antes da gente saber para onde vai, é preciso saber quem a gente é. É um ditado também de origem africana que diz que antes de você saber para onde você vai, você precisa saber quem você é. E aí eu lembro da minha avó falando que quando um barco não sabe para onde vai, qualquer vento carrega. Se eu não tenho bem claro para mim quem eu sou, o que eu quero de mim e o que eu quero para mim, eu não vou saber o que eu quero do outro. Eu não vou saber dizer para o outro quando basta. Eu não vou saber dizer para o outro quando chega. Eu não vou saber dizer para o outro o que eu quero, o que eu não quero. E aí a gente entra também na frase da Nina Simone, que é preciso saber levantar-se da mesa quando o amor não está sendo servido. Quantas vezes eu tenho quase certeza que muitas mulheres pretas presentes aqui, muitos homens pretos, eram a pessoa que fazia as coisas no grupinho de amigos. Sempre tem uma pessoa num grupo de amigo, quando esse grupo de amigo é hegemônico, né, como são pessoas de várias raças e tal, sempre tem aquela pessoa que é a pessoa que chega mais cedo para arrumar o rolê, sempre tem aquela pessoa que ajuda a lavar a louça, sempre tem aquela pessoa que arruma a casa no final da festa, e geralmente essa pessoa é preta. Por que isso tem a ver com afetividade? Porque a gente às vezes está tão carente de afeto que quando a gente encontra um grupo, a gente quer fazer parte, se a gente não sabe lidar com isso, a gente vai fazer qualquer coisa para fazer parte daquilo. Ou qualquer coisa para fazer parte de um relacionamento, ou qualquer coisa para fazer parte de um grupo de amigos, ou qualquer coisa para estar presente naquele grupo que a gente acha que está dando afeto, né? E aí a gente se perde. Então, eu acho que um dos caminhos para a afetividade negra é se entender, é se reencontrar, é se reconectar com essa ancestralidade. É se reconectar com a ancestralidade, e eu não estou falando de religião, estou falando de ancestralidade mesmo. De entender, por exemplo, que tem o Itan que fala que Xangô amou muitas mulheres, mas só por Oxum ele chorou. Se ele chorou, Xangô, rei, viril, forte, né, um exemplo de um homem preto, masculinidade potente, se ele chorou, me é permitido chorar também. Eu não vou estar demonstrando nenhuma fragilidade. Olhar para a ancestralidade nesse sentido de exemplo, quando a gente procura nos Itãs os exemplos, a gente acha exemplos de pessoas com uma afetividade em constante demonstração. E a gente vai entendendo onde a gente pode melhorar aqui, onde a gente pode tentar se curar ali. Eu acho que essa reconexão com a ancestralidade, com o senso de comunidade, de se voltar para a comunidade, se reconhecer enquanto irmãos,
né? Construir relacionamentos. E aí, quando eu digo construir relacionamentos, não só românticos, é na construção mesmo de olhar para o outro, entender as debilidades, as fraquezas, as potencialidades também, entender que eu também vou falhar e tentar consertar, construir antes de renegar. Antes de generalizar e dizer que eu não tenho nenhuma amiga preta, que nenhuma amiga preta serve, que nenhum homem preto serve, que relacionamento com pessoa X ou YZ não presta porque todos são iguais, porque eu vou entender essa construção. E é por isso que a gente fala, né, Marimba, Sobu Fossomé, ela fala da ilusão do romance. E ela, quando ela fala da ilusão do romance, ela está falando do amor romântico. Quando a gente espera uma coisa que é muito colonizada, de um amor romântico, onde você tem que sofrer todas as dores, lutar com todas as forças, por um amor impossível, para no final aquilo dê certo e vocês vão ser felizes para sempre. Quando a gente tem essa ideia da felicidade irremediável, irretocável, de que tudo tem que dar certo sempre para ser bom e viver uma história de amor, a gente dificilmente vai sair desse lugar de sofrimento, né? Porque nem nada é perfeito. A gente tira a ideia da construção e se vê numa ideia de felizes para sempre. E o felizes para sempre não vem. Por isso que a gente desiste dos relacionamentos, porque ninguém é feliz para sempre. A construção é diária, a construção é tijolinho por tijolinho. E muitas vezes a gente não vai querer mais construir porque está vendo que aquele alicerce não tem força suficiente para uma construção e está tudo bem. E o amor romântico, abrir mão do amor romântico não quer dizer necessariamente que a gente vai abrir mão da gentileza, do carinho, do cuidado. O amor romântico, ele fala de uma utopia de perfeição. E muita gente confunde abrir mão do amor romântico com deixar de lado o cavalheirismo, com deixar de lado generosidade, gentileza. Eu vejo muitas feministas brancas falando disso, né? Que quando desconstruir o amor romântico é entender que não se precisa receber flores. Gente, eu quero receber flores, sim. Eu sou preta, eu sou mulher, eu nunca recebi flores na vida. Eu quero receber flores. Eu não quero amor romântico, mas eu quero as flores. Eu quero cuidado, eu quero, sim, se possível, e se for da vontade da pessoa, que ela abra a porta do carro para mim. Então, a gente também está muito contaminado com algumas ideias de que mulheres são assim e não precisam de determinadas coisas, e homens são assado e não fazem determinadas coisas. Mas de que mulher nós estamos falando? Da mulher que sempre foi mimada, sempre foi acariciada, sempre foi agraciada, sempre foi convidada para jantar. A gente está falando do homem que também sempre foi convidado, sempre foi assediado, sempre foi procurado, sempre foi visto como o macho alfa preferencial. A gente está falando de pessoas diferentes. As pessoas pretas provavelmente têm outra realidade. O homem preto provavelmente não está nesse lugar de disputa. A mulher preta provavelmente não está nesse lugar de ser tratada como um bibelô de porcelana. Então, a gente também não precisa entender que a gente não pode ter isso. O amor, o afeto é cuidado. Afeto é cuidado. Afeto é, por exemplo, eu receber um presente na minha casa, como já aconteceu, de uma amiga minha, que viu uma foto minha e achou bonita. Ela teve o trabalho de falar com a fotógrafa, pedir o original, imprimir, mandar botar numa moldura, pediu meu filho meu endereço sem eu saber para me mandar esse presente porque ela queria demonstrar esse afeto na amizade. Isso é afeto. E eu vou dizer que isso é romantização? Não, eu quero esse afeto. Né? Uma mulher branca dizer que ela não quer receber flores, dentro de um contexto cultural onde a princesa é a mulher branca, de cabelo longo, louro e bonita, é muito diferente de que eu, preta mulher, abra mão dessa afetividade, desse cuidado. Eu quero esse cuidado. Eu mereço esse cuidado. E eu vejo com muita alegria que cada vez mais mulheres pretas estão aceitando e dando esse cuidado. Ao mesmo tempo que eu quero receber flores, eu me dou o direito de dar flores também. Para a pessoa, para o homem, para a mulher que eu esteja cortejando. Por que não? Por que um homem preto não pode receber flores? Por que esse homem preto não pode receber um convite para jantar? Que papéis demarcados socialmente são esses que me dizem para
quem eu posso ou não ter determinadas demonstrações de afeto e que outras pessoas não precisam de demonstrações de afeto, né? Tem uma piada na internet que fala, entre uma caixa de cerveja e um buquê de rosa, que você prefere? Eu quero os dois. Uma mulher preta bem alimentada, se me chamar para jantar e der rosas, então maravilha. Uma mulher preta bem alimentada e bem acarinhada, ela vai estar mais feliz. Pessoas pretas felizes são revolucionárias. É um ato revolucionário ver pessoas pretas felizes, porque quem está acostumado a discursos de dor, e são reais esses discursos de dor, eles precisam ser ditos. Né? A nossa dor, ela é palpável todo dia. Então, quando eu falo de afetividade, eu gosto sempre de falar, no final, que pretos e pretas estão se amando. Que bom que a gente está resgatando isso. Que bom que hoje eu vou numa roça de candomblé e vejo muita gente preta se abraçando, compartilhando fé. Que bom que hoje eu vou num quilombo cultural e vejo muita gente preta conversando. Que bom que hoje eu vejo grupos de militância de pessoas pretas. Que bom que eu vejo hoje pessoas se juntando. Que bom que eu vejo hoje grupos de pessoas pretas na rua saindo como amigas, né, fazendo rolê. E que bom que hoje eu consigo passar na rua, olhar uma mulher preta que eu nunca vi e ela me cumprimentar, me fazer um aceno com a cabeça e vice-versa. E eu gosto muito de ver que a gente está começando, o caminho ainda é muito longo, ainda tem muita coisa para fazer, a gente ainda tem chão para andar, né? Mas eu começo a entender que a gente está num caminho de autocura e olhar e acompanhar a cura dos outros, mas para isso a gente tem que estar ciente da nossa própria afetividade, do que a gente quer para a gente. A clínica afetiva, como eu às vezes falo do meu trabalho enquanto psicóloga, para mim é isso. Eu não consigo me imaginar atendendo uma mulher preta, um homem preto nas suas dores e tratar aquilo como a dor do outro apenas. É a minha dor também, aquilo vai mexer comigo de alguma forma. A minha sombra vai ser impactada por aquela dor também. E eu não consigo perceber a minha clínica de uma outra forma. Então, eu insisto muito. E, às vezes, não é fácil de ter uma clínica afetiva, de ter um trabalho enquanto psicólogo pautado nessa afetividade, né? Eu não sou amiga dos meus pacientes, não pretendo ser, não é sobre isso, mas eu me preocupo. Muitas vezes eu me emociono junto, né, dependendo do que é pautado. Tive uma paciente minha que ela perdeu um filho de 17 anos. Eu não tenho como não me emocionar vendo uma mulher preta falar da morte precoce do seu filho, quando eu tenho um filho de 23 ali do lado. E essa afetividade, ela precisa ser vivenciada também no setting terapêutico, porque a gente vai trazer isso para a nossa terapia também, isso vai doer, isso vai mexer, e aí é um povo afetuoso, e é um povo que se emociona, e não é um povo frio. A gente não é do frio, a gente é do sol, nossa pele brilha no sol, então não tem como a gente não ser afetado, né, porque afeta é isso, é tudo que nos afeta. E aí a gente não tem como não ser afetado por essas questões. E eu gostaria muito que a psicologia se debruçasse mais sobre o tratar pessoas negras na clínica da forma com que elas se sintam mais confortáveis, porque o que eu venho ouvindo muito é isso, é como uma pessoa preta se sente mais confortável ao ser recebida no consultório por uma outra pessoa preta, e esse conforto não vem só da representatividade, dessa identificação de ver uma outra, alguém parecido com você ali também, mas eu acho, e eu tenho para mim, que vem dessa afetuosidade que às vezes a gente nem percebe, mas está presente na clínica. Pessoas pretas, a psicologia precisa entender isso, que a gente pensa assim e sente assim diferente, porque somos atravessados por outras questões. E aí, para encerrar, né, para não prolongar muito a fala, que eu acho que o tempo já foi há muito tempo, eu queria muito frisar isso, que a afetividade, ela precisa ser desconstruída para ser resgatada. A gente precisa desconstruir uma afetividade colonizada, uma afetividade romantizada, uma afetividade quase que britânica em alguns procederes, aquela coisa do, né, tem que ser duro, tem que ser forte, ou é a negra raivosa, ou é o preto machão, e ninguém pode rir, ninguém pode, né, então, assim,
todo mundo muito sério, porque é tudo, né, muito pesado. A gente precisa desconstruir essa ideia de uma afetividade muito engessada e resgatar o jogo de cintura, a malemolência, o cuidado, o chorar, o sorrir, o gesticular, o falar alto. A gente precisa voltar, né? Sankofa. A gente precisa resgatar aquilo que nossos ancestrais vivenciavam de afetividade, para que a gente possa entender o que é a afetividade da pessoa preta. Gleice, a afetividade da pessoa preta é diferente da pessoa branca? Sim. Somos pessoas diferentes. E cada um vai ter a sua atividade, né? Vai ter a sua individualidade. E crescer enquanto afeto entre nós. E aí eu não estou falando só de relações, estou falando quilombo, estou falando de comunidade, estou falando de se amar de novo, primeiramente como iguais, como irmãos, e depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso. Mas eu acho que é urgente entender que existe uma afetividade que é muito bonita, é muito proveitosa, é muito grandiosa entre nós que está sendo resgatada. Eu concordo com o Rincon, pretos e pretas estão se amando. Pensando aqui, né, no quanto a sua fala aqui me transborda aqui, traz também várias sensações e pensamentos aqui sobre os meus pacientes também, e o quanto eu também sinto e vejo o quão diferente é quando esse paciente chega até mim, enquanto psicóloga preta, quando esses pacientes se sentem confortáveis e na maneira de falar e de trazer nós, né, o nosso povo, na fala que esses pacientes trazem, eles trazem essa união, né, esse afeto de te colocar ali no meio, né, daquele momento ali, de não ter que explicar diversas questões que acontecem do dia a dia no pequeno, né, no mínimo, assim, sobre algumas questões também que a gente vê e vivencia todos os dias, que tem uma similaridade, né? Sim, eu tenho algumas falas de alguns pacientes, justamente o que você falou. Eles chegam e falam: eu fico muito feliz de não ter que explicar para minha psicóloga o que é racismo, para ela poder entender o que eu estou sentindo de dor nesse momento. Que é o duplo trabalho, né? Tô assim, tô deprimida, tô triste, tô ansioso, por quê? Aconteceu uma coisa. Por que você ficou triste com isso? Aí a pessoa tem que ir lá, toda a explicação, num contexto racial, tá. E não que o profissional de psicologia, que seja branco, ele não vai entender de algumas questões raciais, algumas vai, outras não, porque eu já ouvi isso enquanto pessoa, não psicóloga. Mas que isso? Imagina, você tem certeza que isso foi... E essa fala, ela destrói seu psicológico. Você tem certeza que foi racismo mesmo? Isso não é coisa da sua cabeça? Então você imagina, né, como é que essas pessoas chegam no consultório. Elas chegam com essa fala: que bom que eu não preciso explicar para você o que aconteceu comigo. Eu já vou incluindo aqui algumas falas de algumas pessoas que estão aqui nos assistindo no momento. O Cássio disse: sim, estamos nos amando. Eu, psicólogo preto, e ela, psicóloga preta, 5 anos de amor. E pensando nisso, emocionado aqui já. A Nádia Marques disse: encantada com a sua fala, Gleice. Obrigada pela partilha. Sua fala é muito real. Tenho vários pacientes que vieram por identificação, por eu ser também mulher preta, e com isso, obviamente, elas vêm com a ideia de que ali há compreensão e há afeto. E que bom poder ter profissionais com afeto, né? Sim, eu preciso muito desse afeto assim, para lidar, né, na clínica. Eu fico pensando assim, né, como seria se eu não pudesse ser eu, né, na psicologia. Eu acho que eu ia ser muito difícil, né? E tem mais, e assim, nessa questão do afeto, por exemplo, se você me permite, é bem rápido, né? Eu tive uma vez, eu dei uma palestra uma vez numa universidade aqui do Rio de Janeiro, na Universidade de Santa Úrsula. E é uma universidade que fica na zona sul do Rio, aqui a zona sul do Rio são os bairros, né, mais privilegiados. E é uma universidade católica, particular e tal, de origem católica, uma universidade particular, enfim, pessoas um pouco mais de grana, né?
E eu fui fazer essa palestra convidada por um amigo que dá aula lá, porque... E era isso, assim, eu cheguei, olhei e assim, não tinham pessoas pretas naquele ambiente, praticamente. Eram alunos de psicologia. E uma coisa que me tocou muito foi, teve uma menina que ela não era daquela turma, ela era da psicologia, mas não era daquela turma, ela era de um outro horário. E quando ela passou no auditório, que ela viu uma pessoa preta falando, dando uma palestra, ela resolveu entrar para assistir a palestra e ela me contou depois que ela se emocionou porque ela não tinha um professor preto naquela faculdade, como ainda não tem, ainda mais de psicologia. E eles estavam tentando criar esse movimento, né, de falar sobre psicologia preta ali. E ela falou que foi muito importante para ela poder ver uma mulher preta mais velha falando ali em uma posição de ensino. E essa semana agora, ela defendeu o TCC dela. E ela me mandou uma cópia. E ela cita esse encontro no TCC dela. E ela fala dessa afetividade que foi para ela olhar para aquilo e falar: caramba, quem sabe um dia eu vou estar ali também falando como uma professora preta dentro de uma universidade, né? E isso é isso que foi falado aí agora, né? De poder trazer esse afeto. Ela não viu ali só a representatividade, ela viu ali o sonho das ancestrais dela, de ter uma pessoa ensinando e tal. E é muito gratificante ou receber esse afeto, porque ela poderia ter passado essa experiência e ter, né? Quando ela me procura e me manda isso, e mostra aquele dia que você fez isso, reverberou naquilo. Isso me afeta, né? Eu sinto esse afeto de volta, esse carinho, né? Quantas vezes a gente não recebe isso, né? A gente passa e as pessoas não devolvem. Então, é importante a gente saber que tem alguém ali que te escuta e vai te devolver esse afeto. Eu acho isso fundamental, assim, é de um valor muito grande. E pensando assim sobre a questão de afetividade, o quanto nós ainda estamos caminhando para se falar sobre amor preto, né? O que ainda queremos falar mais, trazer mais sobre amor preto, mas ainda vemos que o amor preto ainda está muito ligado ao amor branco, né? A ideia de um amor branco. E aí amar outra pessoa preta, como você disse, né? É difícil mesmo. Pensando um pouco aí nessas questões de o porquê é necessário ainda falar sobre afetividade antes de falar sobre amor preto, né? Porque a afetividade a gente ainda vai falar sobre o auto-ódio, sobre questões que ainda perpassam a população preta para que o sujeito ainda não se ame e como como você disse, né? Como amar o outro. Pensando um pouco assim nessa neutralidade também dentro da clínica, a Isabela Leal de Assis disse: o afeto não é falado na faculdade, muito pelo contrário, somos ensinados a termos uma postura distante e neutra. Porém, precisamos encontrar esse equilíbrio, como a Gleice sabiamente ponderou. Não somos amigos dos pacientes, mas precisamos oferecer afeto na clínica, tratando dores. Isso, perfeito. Esse equilíbrio é muito difícil, né? Porque é isso, o afeto ele é via de mão dupla, né? Então, assim, da mesma forma que eu tento ter uma clínica de afeto, eu recebo isso de volta dos meus pacientes também. Então, esse equilíbrio é muito necessário, até para a gente não perder um pouco a mão ali e se envolver demais, porque tem essa questão também da dor. São dores que são minhas. É essencial para um psicólogo preto que ele tenha também o seu local de escuta, o seu momento, porque ele vai ouvir falar de coisas que podem ser gatilhos, sim. Ele vai ouvir falar de coisas que vão doer nele. Aí o afeto dele, pessoal, tem que estar muito bem consolidado, tem que estar muito bem trabalhado, ou pelo menos em caminho de trabalho, para a gente não, né, ouvir aquilo, receber e falar assim, tá, beleza, tá me doendo também. Como é que eu vou lidar com isso? E ali na hora não tem a minha psicóloga para eu falar assim, não, peraí, 5 minutinhos. Deixa eu fazer aqui rápido, depois eu vou. Não tem. Então, esse equilíbrio, ele é muito necessário,
E ele é muito sutil, por isso que eu gostaria, incrivelmente, que isso fosse mais falado nas faculdades, para que os novos psicólogos conseguissem lidar com isso melhor do que eu, por exemplo. Né? É muito complicado, mas também tem um lado bom. A gente também se afeta muito quando um paciente nosso, uma pessoa preta, vem contar do quanto a autoestima dela está melhorando, do quanto ela está se sentindo mais dona de si. E aí você fica, caraca, que bom, né? Você se sente fazendo parte do crescimento do seu povo. Isso é muito gratificante. Isso é isso. Esse senso de comunidade, eu acho que só é possível entre pessoas pretas. Eu acho que muito dificilmente um psicólogo vai entender como um crescimento de comunidade quando ele ver outra pessoa aumentando sua própria autoestima. Né? E como você falou antes, é isso. Relações entre pessoas brancas, amor branco, amor preto, a gente ainda está muito ali olhando que o branco acha que é o amor. E aí a gente consome aquilo. Se a gente vai consumir o que é do outro, a gente não acha o que é nosso. Começa por aí. E é isso que você falou. É muito difícil entender relações românticas quando a gente ainda não está se relacionando bem nem com a gente. Quando a gente ainda não entende amor próprio como ganho social. Mas Gleice, minha autoestima eleva o meu povo? Sim. A minha autoestima é preto no topo? Também. Não é só aqui, é aqui também. Né? Quando eu começo a ver... Gente, é muito bom ver uma pretinha de 13 anos se achando maravilhosa. Eu não tive isso. Nossa, como eu fico feliz que essa futura geração vai ter menos problemas de autoestima. Isso é ganho social. Isso é potência de povo. Um povo potente dificilmente vai ser oprimido novamente. Então, acho muito difícil outras pessoas entenderem isso. Isso é uma coisa muito nossa. Mas a afetividade entre pessoas pretas ajuda em quê? Né? No combate do racismo, por exemplo. Ajuda em tudo. Ajuda em tudo. Se eu tenho afetividade entre pessoas pretas, eu não vou ser a preta que reproduz racismo, por exemplo. Né? Eu não vou deixar uma fala racista do meu lado, mesmo que não for dirigida contra mim. Então, assim, é potência. Amor preto é potência. Né? Aquela frase, beijo essa preta em praça pública, não é à toa, não é só o beijo, é o ato revolucionário de mostrar para quem nos odeia que eles estão odiando sozinhos, porque a gente se ama. Sim. Pensando em amor e nessa masculinidade, né? Uhum. Que homens também falam sobre afetividade. O Cássio disse: pensar em uma masculinidade do homem negro nos tempos atuais é essencial para ampliar o pensamento dialógico sobre afetividade de pretas e pretos. Sim, sim. Cássio, eu concordo com você muito e eu gostaria muito que você falasse para os seus irmãos pretinhos, porque os homens pretos precisam falar de afeto e precisam falar com afeto, né? Discutir masculinidades pretas, e aí eu acho muito interessante, né? Quando a gente fala de discussões de masculinidade tóxica, por exemplo, a gente está falando de que masculinidade? Né? Que masculinidades são essas que se discutem, né? A masculinidade do homem preto, ela é atravessada por muitas outras questões. Por exemplo, essa questão de uma masculinidade tóxica, para o homem preto, ela não é vantajosa. Né? Muitas pessoas têm essa coisa do machismo, né? Como machismo na nossa sociedade, ela fala sobre o privilégio dos homens sobre as mulheres, né? Sobre a hierarquia do patriarcado. Mas que homens se privilegiam com machismo? O homem preto se privilegia com machismo? Né? Qual é o privilégio do homem preto com machismo? A partir do momento que a masculinidade foi debatida nesse sentido, que homens pretos começam a entender que o machismo ele é uma falsa sensação de poder e que eles não detêm esse poder de verdade, que para eles sobra uma outra coisa, a gente pode discutir masculinidade de outra forma. Por exemplo, discutir masculinidade de homens pretos entre mulheres pretas. Cadê o homem preto falando da sua masculinidade? A gente não pode também pensar
que a gente, enquanto mulher, vai moldar a masculinidade que nos atende. Eu não posso dizer para o homem preto como ele tem que ser para atender o meu ego. O homem preto é complementar a mulher preta e vice-versa. Assim como eu não permito que um homem preto fale como eu tenho que ser para atender a necessidade dele, eu não posso também fazer isso, porque eu vejo muito nessas discussões de masculinidade mulheres pretas dizendo como elas gostariam que os homens pretos fossem. Isso é sentimento de cliente. A gente não é cliente, a gente é parceiro. E aí eu vou entender o homem preto com a masculinidade que ele vai construir e eu vou complementar com a minha feminilidade, que também tem feminilidade tóxica, tá, gente? Também tem mulheres que podem ser tóxicas, como tem homens que são tóxicos, também mulheres que são. Então, a partir do momento que a gente consegue botar esse debate em níveis de igualdade e honestidade, acho que a gente avança. Porque senão vira uma guerra dos sexos sem fim. Os homens pretos de lá acusando as mulheres pretas de uma série de questões que são reais também. Mulheres pretas daqui acusando os homens pretos de lá de uma série de questões que são reais também, mas ninguém vê os pontos em comum, a gente só está atacando. A gente só se ataca, a gente não para e tenta, tá, mas o que você tem aqui que eu posso olhar e te ajudar? Ah, tem isso. Mas a gente não consegue ver isso justamente por quê? Porque a gente está olhando para o amor branco, a gente está olhando para a afetividade que é construída por eles e para eles. Né? A gente está ainda no ideal de beleza deles. Quando eu brinquei, e era sério, né? Quando eu era criança, queriam afinar o meu nariz. Gente, isso é violento. A gente hoje está olhando o nosso cabelo e deixando natural, mas ainda tem muitas mulheres pretas que não conseguem, porque o padrão ainda é o padrão de beleza branco. Como resgatar isso? Ancestralidade. E aí eu não estou fazendo uma crítica à religião das pessoas, por favor, me entendam. Mas assim, quando você olha para um Deus branco, louro, de olho azul, você vai olhar para aquilo e não vai se identificar. Se aquilo é o modelo da perfeição, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito, e eu olho o perfeito como caucasiano, branco, loiro, de olho azul, eu vou me achar mais imperfeita. Então, se eu olho, por exemplo, para uma imagem de um Jesus preto, ou para uma imagem de Oxum, que é a própria beleza encarnada, ou quando eu olho para um Xangô e falo, aquele que parece comigo, entendo que aquilo também é Deus, que aquilo também é perfeição, que aquilo também é afetividade, eu acho que eu vou começar a me sentir parte da criação, dessa beleza, dessa divindade. E aí, você olha para a ancestralidade ou como religiosidade ou como ancestralidade, né? Não é uma questão de religião, mas até essa coisa de amar o outro, entender o que é perfeito, a gente ainda está consumindo o que vem deles. E aí a gente vai se acusar, a gente vai se degladiar, a gente vai brigar. Então, eu acho que o debate ele precisaria ser mais linear nesse sentido, né? E os homens pretos têm que vir para esse debate, não porque eu quero, porque o nosso povo precisa que eles também falem disso, da afetividade, da masculinidade, e as mulheres pretas, elas têm que entender que não é a construção de um outro homem preto para atender os meus anseios, os meus desejos e as minhas necessidades. Isso é romantização, isso é amor romântico. Eu quero alguém que faça tudo por mim e para mim. E eu fico ali esperando ser servida. Não é sobre isso, é sobre complementação, é sobre masculinidades e feminilidades unidas para um propósito. Eu acho que isso funciona muito melhor, assim, nesse sentido de construção de relacionamentos, inclusive, né? Porque a gente fica muito esperando ali que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade. Isso é muito perigoso, eu acho. Tem uma das pessoas que estão nos assistindo, a Alessandra Nunes, perguntou qual a sua abordagem clínica e perguntou também se você indica leituras de livros para os seus pacientes ou perfis de Instagram. Então, indico muito, 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 porque é uma construção, né? Então a gente tem que criar novos espelhos para a gente se ver melhor. A gente ainda está se vendo muito pautado no outro. Então eu indico muita coisa para os meus pacientes de leitura, indico sobre o Cossomé, indico Neuza Santos, indico Renato Nogueira, que é um homem que fala muito sobre afetividade, sobre relacionamentos.
Eu indico vários leitores, eu indico o Vade Nobel, que é um psicólogo afro-americano que fala muito sobre esse resgate da ancestralidade. Indico pessoas famosas também no Instagram, e a minha abordagem, eu sou da psicologia clínica junguiana, que não tem a ver com os estudos das relações étnico-raciais, mas é o que mais se aproximou de uma liberdade onde eu poderia estudar outras coisas para poder acrescentar na minha clínica, né? E estudo psicologia preta, que ainda não é uma linha de abordagem oficial, mas que a gente aí vai um dia, né, lutar para que um dia a gente possa falar de Vade Nobel na faculdade, falar de Amos Wilson na faculdade, falar de Sheikh Diop na faculdade. E eu estudo muito sobre essa psicologia preta, essa psicologia decolonial, mas oficialmente eu ainda sou junguiana, porque senão se repete na minha carteirinha. Pensando nessa questão das dores, né, desse sofrimento, a Kênia Michele de Araújo Gonçalves falou que na infância dela ela sonhava em achar a fórmula do Michael Jackson, mas graças a Deus meus pais trabalharam muito isso comigo, mas os bullying escolares me deixaram muitas marcas. Aquilo que também tem uma troca grande, né, que acontece nas escolas, né, o bullying pelo racismo, né, uma tentativa de invisibilizar o racismo escolar. Uhum. Sim, sim. E o racismo escolar, nossos filhos, né, a gente tem que ficar muito alerta, né, porque as crianças, elas são... Essa autoestima que a gente está falando aqui, né, dessa afetividade, desse espelho que a gente tem, ela é muito facilmente destruída nessa época escolar, né? Eu acho que é uma das épocas mais difíceis. A criança, ela constrói essa identidade nessa época. E foi inferno, gente. Não sei vocês, mas para mim foi inferno. Nossa, caramba, segundo grau, ensino fundamental. Na faculdade não foi muito diferente, não. Mas essa época aí foi muito ruim nesse sentido do racismo, né? Porque aí é isso, falam bullying, mas não é bullying, né? E foi muito violento mesmo, fisicamente falando. Porque era uma coisa de, vou te pegar lá fora, vou cortar teu cabelo e vou botar fogo na tua roupa. E era uma coisa muito assustadora. Porque, para além de preta, eu sou de periferia. Então, assim, eu estudava em colégio do povão. Então, assim, era uma coisa que não tinha muito cuidado das autoridades para ficar olhando quem estava ali, o que estava fazendo ali. O bullying escolar, né, o racismo escolar, pais, mães e psicólogos, né, porque a gente também tem essa função social de olhar para as crianças e entender o que está acontecendo com elas. É muito importante que a gente fique atento, porque muitas vezes as crianças não falam. Elas não desenvolvem essa confiança de chegar para a mãe e falar que está sofrendo isso na escola, porque geracionalmente, até pouquíssimo tempo atrás, eu sou de uma geração que passou por isso. Não reproduzi graças a Zambi, mas assim, eu passei muito por isso. Bobeira, reage, ou então deixa isso para lá, besteira, é assim mesmo, que, para de palhaçada, sabe, assim, era sempre muito minimizado o que a gente sofria. Eu dei sorte numa época, porque eu morava perto de uma tia, que por algum motivo ela comprava o meu barulho, ela ia lá na porta da escola brigar com as pessoas que viviam comigo. Mas geralmente a criança é desacreditada. Isso mina essa autoconfiança, isso mina a segurança. E mina também a relação entre pais e filhos. O filho que não consegue convencer os seus pais que ele está sofrendo, ele não vai confiar nesse pai e nessa mãe para o longo da vida. Vai ser aquele adolescente que não vai falar nada, vai ser aquele adulto que vai se distanciar da família. E, aproveitando o gancho do nosso tema de afeto, esse afeto que é construído na primeira infância, ele é muito importante para a construção de personalidade e das relações afetivas dessa pessoa na vida adulta. Uma criança que não sabe o que é amar, ela não vai ser um adulto que vai amar. Ela possivelmente vai se tornar um adulto que não vai saber amar. Então, quando a gente vê aquela mãe, eu te bato porque eu te amo, eu estou te corrigindo por isso que eu estou te batendo, ela está ensinando para aquela criança que apanhar é uma demonstração de afeto, que bater é uma demonstração de amor.
Então, essa mulher em adulta, ela vai sofrer maus tratos e ela vai achar que está ok. Esse homem adulto, ele vai achar que para ele demonstrar que gosta muito da pessoa, ele tem que ser agressivo e ciumento. Né? Esse homem adulto, ele vai ter demonstrações mais duras, porque o homem não chora, cala a boca, a menina não chora. Né? Então, assim, a afetividade ela é muito moldada na infância. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossos pretinhos, porque a escola branca, que a escola é branca, a universidade é branca, né? O ensino é branco, é máquina de moer. As escolas são mais... Gente, não é à toa que a característica das escolas, no geral, públicas, elas se assemelham à característica física, né, do prédio, que eu digo. É semelhante a uma prisão. A estrutura arquitetônica de uma escola é igual a de uma prisão, não é à toa isso. Então, tem que ter muito cuidado com nossos pequenos. Pensando nesse silenciamento dessas crianças, né? Quanto eu também sofri esse silenciamento aí. Eu, quanto muitas mães tinham esse diálogo, né, com os filhos, ou não tinham o diálogo, né, de poder sentar com os filhos e poder explicar algo, como essa integrante, né, que disse que queria se parecer, né, com Michael Jackson, ter essa fórmula. Teve alguns momentos na minha vida em que eu quis lavar muito forte, assim, a minha pele, para que eu pudesse ficar mais clara, para ser aceita, né, no meio escolar, porque é muito triste vivenciar isso tudo em silêncio. E o quanto as fases vão se passando, né, das idades, e essas pessoas continuam em vários momentos, eu mesmo digo por mim, em vários momentos continuei em silêncio quando fui violentada, né, e quando sofri essas violências raciais. Porque a forma de se levar foi sempre silenciosa desde a infância. Acho que o silenciamento é algo também muito doloroso, vivido não só por nós, mas pelos pacientes, e sentimos isso também na clínica, né, no dia a dia. A Raquel Sueli Freire disse que essa observação quanto às agressões, que foi fantástica essa observação quanto às agressões, né? Sim. O que você estava falando, né, desse silenciamento na clínica, eu acho, né, bem legal quando você fala isso, porque é isso, as pessoas chegam, às vezes, na clínica se sentindo silenciadas, quando elas não têm suas dores validadas pelo profissional que deveria acolhê-las, né? E a gente tem isso não só na psicologia, né? Falando da questão da afetividade, como um guarda-chuva muito mais amplo, tem uma pesquisa, eu não vou me recordar, gente, dos dados técnicos, me perdoem, mas tem uma pesquisa que diz, por exemplo, que mulheres negras recebem menos anestesia na hora do parto, e aí foram pesquisar os médicos o porquê, e eles não conseguiram dar uma resposta consciente nem científica do porquê, né? E aí não tem um dado específico, e aí se entendeu que era uma questão inconsciente, que alguns médicos conseguiram verbalizar isso de alguma forma, que era uma questão inconsciente de que no imaginário popular mulheres pretas não sentem dor. Então, elas precisam de anestesia, elas aguentam. Né? Então, esse silenciamento é na clínica, é no médico, é na escola, é na faculdade. Quantas vezes a gente está falando uma coisa, eu tenho certeza que eu acho que 90% vai se identificar. Tu fala uma coisa, tu responde a pergunta do professor e não é bem isso. Não é assim. Aí vem uma pessoa, geralmente branca, fala a mesmíssima coisa que você falou e é agraciada, parabenizada. Não, nossa, que brilhante. Aí tu fica, mano, acabei de falar isso. Às vezes quase com as mesmas palavras. E isso é silenciamento. Né? Então a gente precisa falar. Então, esses espaços, como essa mesa, como os debates, como na vida, né? Que é uma outra coisa também que dói muito. Você só fala de racismo, Gleice. Você racializa tudo, Gleice. Você racializa até a sua clínica. Óbvio que eu racializo tudo. Quando eu me apresento, nas vezes quando eu apresento em debates, em locais públicos, eu falo que eu sou preta mulher. Você não é uma mulher preta? Não, eu sou preta mulher. Porque antes de qualquer coisa, o que me chega primeiro, o que chega de mim primeiro,
para o mundo é a preta. Eu posso um dia me descobrir homem, mas eu vou continuar sendo preta. Quando eu estava na barriga da minha mãe, era um corpo preto, certo? Então, teoricamente, dentro de um corpo preto, está outro corpo preto. Eu já sofria racismo no útero. Então, assim, o que vem primeiro é ser preta. Eu poderia ser qualquer coisa dentro do ventre da minha mãe. As pessoas não saberiam se eu seria mulher, homem, trans, gorda, alta, baixa, careca, azul, se eu tivesse alguma deformidade física, se eu ia ter alguma questão cognitiva. Ninguém sabia o que aquele bebê ia ter. Mas vem um corpo preto gerando um outro corpo, a probabilidade de que aquele corpo que saia dali é preto é quase unânime. Então, assim, eu sou preta em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer fala. Preta mulher. E aí, nossa, fui muito criticada, mas aí mulher... Não, gente, eu sou preta. Assim, onde quer que eu vá, o que vai aparecer primeiro de mim é o ser preto. Então, como é que eu não vou racializar tudo? Como é que eu não vou racializar os meus afetos? Como é que eu não vou racializar a minha clínica se o que o mundo primeiro vê de mim é a minha cor? Para bem ou para mal? Não importa. Eu posso fazer o esforço que for, que para bem ou para mal, o que aparece primeiro é a preta. Depois vem a mulher, a mãe, a candomblessista, a psicóloga, que, né, eu estou psicóloga, amanhã eu posso não ser mais psicóloga. Amanhã eu posso não ser mais candomblessista. Amanhã eu posso não ser, mas sei lá, 1 zilhão de coisas, mas eu nunca vou deixar de ser preta. Nem se eu achasse a fórmula do Michael Jackson. Porque o Michael Jackson clareou de pele, mas ele foi considerado negro até ele morrer. Mesmo fazendo cirurgias Eu posso passar batida na sociedade para me clarear, mas assim, eu não vou deixar de ser preta nunca. Apesar de todas as cirurgias plásticas, né, e toda a mudança, porque ser preto não tem a ver somente com uma cor de pele, né, tem a ver também com traços fenótipos, com o cabelo crespo, cacheado. Fico pensando aí o quanto fugir disso, dessas questões. Ser preta não é uma possibilidade para nós pretos, assim. Não é. Pode ser que algumas pessoas pretas menos retintas consigam se camuflar, né? Mas, infelizmente e felizmente, para a população preta, nós não conseguimos. A população branca sempre vai nos ver e vai nos identificar enquanto pretos, né? Fiquei pensando na sua fala, enquanto um feto ali, um bebê preto, quando ele nasce nesse mundo, não é ele que se coloca enquanto preto, né? Ele já nasce em uma sociedade racializada, que já coloca uma cor para ele, que já o determina em um local social. Né? Exatamente. Por isso que eu tenho um debate particular e pessoal muito grande com essa questão de que a ascensão social, ela minimiza o racismo. Eu não acredito que a ascensão social minimize o racismo. Eu não acredito que a questão de classes, ela sobreponha-se à questão racial, porque a questão de classes é uma luta importante, mas a questão racial, ela aparece em qualquer classe social. Né? Quando você fala dessa camuflagem, né, é isso. Os fenótipos, as outras questões falam muito alto sobre isso. A Neuza Santos, psicanalista, trabalho fantástico, né? Ela escreveu Tornar-se Negro, foi o único livro dela. E Neuza Santos foi uma pessoa que, enfim, a história dela é muito impactante no sentido de que ela teve uma ascensão, ela nunca chegou a ser famosa, e ela, brilhante, Neuza Santos, assim, brilhante. Eu diria que a Neuza Santos, ela, se ela fosse validada, né, conforme o merecimento, ela talvez seria mais famosa do que a própria, me fugiu agora, a Nise da Silveira. Nise da Silveira todo mundo conhece, Neuza Santos quase ninguém conhece, mas o trabalho da Neuza Santos é tão valoroso quanto o da Nise da Silveira, mas enfim. Neuza Santos escreveu Tornar-se Negro, e ela fala muito disso, que ser negro, para além das questões físicas, é um lugar social. Ser negro é um determinante social, né? Quando você nasce negro, você já é colocado em determinados locais sociais quase intransponíveis.
A questão da ascensão social, ela não transpõe o ser negro na nossa sociedade. E quando ela fala do tornar-se negro, ela está falando justamente disso, que tem algumas pessoas que são vistas como negras, são negras, e elas precisam aceitar sua negritude para se entenderem enquanto negras. E aí é uma dualidade que elas sofrem de não se verem como negras e serem tratadas como negras nesse local social que é de disparidade ao longo da vida em toda a sociedade. E ela fala desse conflito que ela recebia na clínica de pessoas que não conseguiam entender o racismo, porque não tiveram uma educação racializada, mas eram negras, e o tornar-se negro para essas pessoas foi muito doloroso. Né? O trabalho da Neuza Santos, gente, eu indico para todo mundo, inclusive, não é para psicólogos, é para todo mundo. Tornar-se negro é um livro muito potente. Inclusive, ela fala dessa questão de afeto, né? Do como o local social também coloca o negro num lugar de afeto, de menos-valia. É muito bom o livro da Neuza Santos, assim, fantástico. Muito bom. Vou ler algumas 3 perguntas aqui e também pessoas que estão escrevendo aqui, senão não dá tempo aqui de contemplar algumas pessoas. A Kênia Michele de Araújo Gonçalves disse: nossa, eu preta em uma escola particular, a única negra da escola. Poucos anos em escola pública eu sofri menos porque éramos mais negros. O quanto é diferente, né? Quando estamos com nossos iguais. Raquel Sueli Freire disse: na minha infância, ou melhor, na minha adolescência, eu tive dificuldades porque eu gosto de rock. E algumas pessoas negras, e até mesmo brancas, consideradas brancas, né, falava que eu tinha que gostar de pagode, por eu ser negra, e isso me deixava muito chateada. A Elaine Borges disse: me senti tão abraçada em cada palavra, eu sou parda, branca demais para ser negra e negra demais para ser branca. Já fui o patinho feio em uma turma e o cisne em outra. Hoje eu sou o cisne negro. Eu me encontrei e, como dizia Neuza Santos, tornar-se negra é libertador. E ela colocou dor em caixa alta. Sim, perfeito. Libertador, é isso. Com todas as suas dores e sabores. A Karine Santos disse: quando no mercado de trabalho vemos a continuidade dessa dinâmica escolar, onde a minha contribuição enquanto mulher preta não será comemorada e enaltecida como a contribuição de uma colega branca, né? O que a gente tinha falado agora mais cedo. E aparece naquele livro, acho que é Estrelas Além do Tempo, né? No livro não, no filme. Eu não lembro se o título do filme é esse, mas é um filme que fala de mulheres que trabalhavam na NASA, mulheres negras, foram as primeiras, e toda vez que elas iam pautar um cargo, né, de promoção, elas faziam todos os critérios que eram necessários, aí chegava lá, tinha um novo critério. Tipo assim, para você ser promovida, você precisa ter mestrado. Ela ia lá e fazia o mestrado. Aí quando ela ia se inscrever, não, mas agora a gente está pedindo doutorado também. Aí ela ia lá e fazia o doutorado. Ah, mas agora tem que ter o pós-doutorado. E ela fala isso no filme, né? Eu nunca vou chegar, porque sempre que eu chego, vocês botam outro critério porque eu sou preta. Né? Isso é... Nossa, eu já cansei de ensinar trabalho com meus chefes, né? Quando eu trabalhava de carteira assinada. Literalmente, a pessoa não sabia fazer e eu sabia, a pessoa era o chefe e eu era só a pessoa. Tinha uma pergunta importante da Tatiane Sirlene Moreira da Silva. Tenho uma dúvida que sempre me incomodou. Como trabalhar com o público negro a questão de autoaceitação frente a uma sociedade que é extremamente racista e que ataca esse indivíduo constantemente? Como fazer o trabalho com esse sujeito? É uma pergunta bem difícil, inclusive, né? Então, eu não sei se tem um jeito. Eu procuro sempre fazer com que as pessoas entendam quem elas são, que a gente estava falando no começo do debate, né, da mesa. Se você sabe quem você é, ninguém vai te fazer acreditar no contrário.
A sociedade racista, a premissa é deslegitimar a pessoa preta. A gente não sabe, a gente não entende, a gente não aprende, a gente é burra, a gente é feia, né? E todos esses estereótipos que são impostos. E aí eu sempre tento fazer com que a pessoa puxe um pouco, deixe um pouco de lado o emocional nesse momento e puxe pelo racional. Tá, mas quem você é? Ah, sou fulano de tal. O que você faz? Faço isso, isso, aquilo. Quais são suas notas? Qual é o seu desempenho? O que você fez na vida? E a pessoa começa a lembrar dos pontos positivos que ela tem, porque a gente esquece. A gente esquece. Eu tenho uma paciente que um dia ela falou para mim, eu participei do edital e fiquei em quarto último. Aí eu, quarto último? O que é quarto último? Ela fiquei em quarto lugar. Das 4 primeiras eu fui a última. Eu falei assim, mas por que você não pensa que foi uma das 4 primeiras? É um edital que participaram 500 pessoas. Você ficou em quarto e você está entendendo isso como uma coisa de último, né? Quantas foram classificadas? Foram 10 editais classificados. Mas eu só fiquei em quarto. Aí eu, gente, como assim você só ficou em quarto entre 10 que foram classificadas de 500? E aí a gente tem essa facilidade de não enxergar a nossa potência. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente não vê beleza. Por quê? Porque a gente está procurando um outro tipo de beleza. Deixem de seguir blogueiras brancas, gente, pelo amor de Deus. Vamos seguir as pretinhas, vamos se ver, vamos se olhar, vamos se reconhecer. Ah, mas eu não tenho uma beleza padrão. Padrão para quem? Qual é o padrão vigente? Então, quando a gente constrói uma autoimagem poderosa, a gente tem que se desconectar do que está sendo posto e resgatar o que é nosso. Quando eu falo de ancestralidade, quando eu leio Itãs, quando eu falo de mitologia africana para as pessoas, eu estou tentando fazer com que elas vejam qualidades e potencialidades que não vêm da cultura branca. Quando eu falo de Oxum, eu não vou falar de Afrodite quando eu falo da deusa do amor no meu consultório. Eu não vou usar Hera para falar de maternidade. Eu não vou usar Zeus para falar de deuses poderosos. Eu vou falar de Xangô, eu vou falar de Oxum, eu vou falar de Inhaçã, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de criar espelhos. Qual é o espelho que tu está se olhando? Se teu espelho está embaçado, você vai ver tudo nublado. Se você limpa teu espelho e olha para ele claramente, você vai se refletir melhor. Então, como eu tento fazer essa autoaceitação? Com que as pessoas vejam em outras pessoas pretas coisas positivas e consigam transpor para si. Quando elas conseguem olhar para os seus resultados que são palpáveis e materiais e reconhecer que deu certo alguma coisa. Ah, eu só tirava 9 na escola, mas tinha outra menina que tirava 10. Olha pro teu 9. É uma coisa pra caramba, gente. Eu já passei um perrengue querendo tirar 6. Aí a pessoa me dizer que 9 é pouco, nada, a gente não reconhece as nossas realizações. E aí a gente fica muito nesse looping de tudo valorizar. E aí eu começo a tentar com que a pessoa não supervalorize, mas que ela valorize o que é dela, a sua cultura, tenha novas referências. Eu acho que para começar, a gente precisa ter novas referências de beleza, de intelectualidade, de inteligência. Um exemplo, da minha adolescência, né, até quase a metade, até o começo da vida adulta, eu tinha uma autoestima, como acho que não, muitas mulheres negras, muito ruim. Muito ruim. E eu não estou dizendo que hoje ela esteja boa, né? Ainda tem muito o que fazer. Mas ela era muito ruim. Muito, mas assim, horrível. Patinho feio perdeu, eu me sentia, né? E aí as pessoas, e eu tinha uma coisa muito estranha, porque eu tinha uma rixa com a minha mãe. Porque a minha mãe era uma mulher maravilhosa, linda, 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 linda. Em todos os lugares que a gente ia, parece irmã, e todo mundo elogiava a minha mãe, eu ficava, caraca, mano, eu quero brilhar também, né? E a adolescente aqui sou eu, e ela linda, todo mundo, eu ficava ali apagadinha, mas, né? E aí, em algum momento da minha vida, as pessoas começaram a falar, nossa, você tá a cara da sua mãe, nossa, como você é parecida com a sua mãe, nossa, você é a cara da sua mãe. E aí eu ficava, mas eu sou feia. Chegou um dia, depois de muita terapia, que deu um estalo. Eu falei, eu acho a minha mãe linda, maravilhosa, deslumbrante, todo mundo elogia a minha mãe, e as pessoas dizem que eu pareço com a minha mãe, se eu pareço com ela, então eu não sou feia. Eu pareço com alguém que eu admiro, eu pareço com alguém que eu acho bonita.
Cara, eu sou a cara da minha mãe. E, porra, sou linda, maravilhosa. Aí pronto, aí foi um caminho sem volta, né? Recomendo, inclusive. Não tô dizendo que minha autoestima esteja boa. Tem dia que eu olho no espelho e falo, não tá legal. Mas tem dias que... E eu não tô falando só de autoestima física, não, tá? Eu tô falando de tudo. E aí eu comecei num processo de olhar para as pessoas que eu admirava e entender o que eu tinha delas também. Se eu admiro a Gisele Bündchen, eu vou continuar me achando horrorosa. Se eu for admirar a Ana Hickman, não vai, a conta não vai fechar. Eu procuro referências de pessoas pretas, apresento essas referências para as pessoas e uso essas referências para mim, tanto mitologicamente falando, ancestralmente falando, como no dia a dia. E eu acho que é um primeiro passo. E esse segundo passo é fazer as pessoas relembrarem e reafirmarem as suas conquistas e as suas potencialidades. Nem que elas tenham que repetir todo dia para elas o que elas fizeram de bom. Porque se você repete uma coisa várias vezes, ela entranha em você. Então, se você entender que você é inteligente e olhar para suas notas, não é de nada nota, mas enfim, né? Se você olhar para suas realizações, você aceitar elogios é um caminho também de autoaceitação muito grande. Nossa, seu cabelo tá bonito. Ai, nossa, que isso, imagina, nem lavei hoje. Seu cabelo tá bonito. Poxa, obrigado. E ponto. Aceita elogio. Olha para aquilo como algo real. A gente não aceita elogio, a gente devolve elogio e muitas vezes a gente ainda rebaixa o elogio. A pessoa fala, ai, que roupa bonita. Ah, isso aqui, imagina, comprei no brechó, baratinho, R$5. Não, a roupa tá bonita. Só aceita. Essa autoaceitação é um exercício diário, é todo dia. É trabalho de formiguinha, é se olhar no espelho e autoafirmar as verdades que você encontra em você, de positividade todo dia. É difícil? Caramba, mas é um caminho sem volta. Hoje eu já aceito elogio de boa, as pessoas falam, eu só agradeço, retribuo o elogio, porque eu acho educado, aí eu vejo algo de bom naquela pessoa, agradeço o que ela me deu de bom e falo para ela o que eu acho que ela tem de bom, reciprocidade, mas eu não devolvo mais elogio com uma autocrítica, não, porque um dia ainda vou chegar no patamar da pessoa falar assim, nossa, você tá bonita, eu falo assim, obrigada, eu sei. Ainda vou chegar nisso. É o sonho esperado aí, né? Por muitas de nós. Também sou essa pessoa que faz esse trabalho de formiguinha aí todo dia. Eu posso, eu sei, né? Reafirmando tudo aí. Vou falar bem breve, assim, sobre algumas perguntas de algumas pessoas que querem seu contato. Ana Carolina Souza está fazendo o TCC dela e ela quer saber se poderia entrar em contato, qual o meio de contato que você tem. A Alessandra Nunes perguntou se você tem Instagram, se você indica leitura sobre ancestralidade. A Elaine, né, Borges disse, Camila Braga e Gleice abre um parênteses para dizer que vocês são maravilhosas. Obrigada. Obrigada. A Cristiane Faria disse que quando fez transição capilar, parou de alisar o cabelo, né, e deixou os cachos naturais, começou a seguir cacheadas na internet. Pareceu uma forma de validar meu fenótipo, né, identificando com as meninas. Sobre o que você tinha acabado de trazer mesmo, né? Sim. Sobre o meu contato, eu tenho Instagram, meu Instagram é mais, assim, a cara do meu Instagram é pessoal, né, muito profissional. Se você está no meu Instagram, você não vai nem acreditar que eu sou psicóloga, mas eu sou, tá, gente? Mas é Gleice Souza, tem o A no final, né? @Gleice Souza, tem o A no final, do jeito que está escrito, né? GLEITYSOUZ, e é o meu Instagram pessoal. Eu tenho também o meu Instagram profissional, mas eu não movimento muito redes sociais, né, de forma profissional, por vários motivos, mas um deles é porque, assim, eu não tenho tanto conteúdo digital. Eu sou mais da pessoa que está aqui na roda de conversa, fala e a gente troca umas ideias. Eu não consigo gravar vídeos para formar conteúdo, mas eu vou chegar lá, prometo, gente. Mas também tem o Instagram profissional que é Gleice Souza, psicóloga, também @Gleice Souza, psicóloga. Mas se vocês forem no meu Instagram pessoal, eu mando o link do profissional e se quiser também lá pedir indicações de leitura, de falas sobre ancestralidade, pode chamar lá no direct que a gente responde.
na medida do possível, porque sou uma psicóloga que trabalha muito, né? Temos que atender muitas pessoas pretas, porque as pessoas pretas precisam de terapia, procurem terapia, façam terapia, por favor. E aí eu posso não responder logo, mas eu vou responder, prometo. Assim, posso responder depois, mas não passa de um dia não, gente, eu juro para vocês. Pode chamar lá que a gente pode adicionar também, pode mandar meme, tá? Liberado. Estamos lá. Tem a Bruna, falou muito real a fala da Gleice. Estamos tão acostumadas em, às vezes, não receber elogios, que quando ocorre, causa até certo constrangimento. O Guilherme Lourenço disse: aprender a me amar e me reconectar com a minha ancestralidade como homem preto LGBT foi extremamente libertador e doloroso, porque foi necessário revisitar dores e feridas do passado e deixá-la cicatrizar. Acho que o cicatrizar, né, é algo que fica bem... Nossa, cicatrizar, porque é isso, né? A dor, ela passa, mas você vai estar tem ali, não dá para tirar tudo que a gente passou, né? E essa questão, e eu gostei muito da fala dele, porque essa questão do debate da afetividade negra, ela é muito heteronormativa, muito heteronormativa, né? Quando a gente fala, por exemplo, da solidão da mulher preta, tá, a solidão da mulher preta é culpa do homem preto que não se relaciona com mulheres pretas. Mas cadê as mulheres pretas que se relacionam com outras mulheres e também não escolhem mulheres pretas? Né? A afetividade preta, o homem negro que é gay também, nossa, sofre preterimento, muito preterimento. O preto gay, eu acho que ele sofre uma opressão no ditame que ele não atende a um estereótipo daquele negro agressivo, na maioria das vezes. Ele sofre pra caramba também. Então, esse debate ele precisa ser menos heteronormativo. Porque as lésbicas também sofrem preterimento de outras mulheres negras. Os homens negros gays também sofrem preterimento. Os homens negros gays sofrem opressão das mulheres pretas e dos homens pretos que acham que ele não corresponde ao estereótipo que eu acho correto. Então, assim, é um debate que precisa avançar no sentido, mais uma vez, eu vou ser repetitiva assim, mas no sentido de comunidade. Sim. As mulheres trans, os homens trans precisam também, né, de estar aí. Nossa, numa sociedade racista, machista, transfóbica, são as pessoas que estão ali sofrendo todas as opressões de uma sociedade, né? É um debate muito doloroso para as pessoas trans, porque sim, pessoas pretas são transfóbicas pra caramba também no nosso meio de militância. A militância preta ainda é muito transfóbica, muito. E a gente precisa falar sobre isso também, porque isso é afetividade. Essas pessoas, elas não recebem afetividade de lado nenhum, na maioria das vezes. Isso é muito doloroso. Gleice, muito gostoso pela segunda vez te ouvir e dessa vez estar mais próxima, né, para estarmos aí nessa mesa. Foi muito bom, foi muito proveitoso, assim, espero que agradeço muito a oportunidade, gostei muito também, bastante. Muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Obrigada a todos que nos viram aí, né, que assistiram e que ainda vão assistir. Obrigada à comissão, a toda a organização, né, desse evento, que está sendo um evento tão bonito, e que nós possamos aí, né, construir mais afetividades, poder, né, de uma próxima vez, falar mais sobre amor preto, né, que é esse caminhar da afetividade, até falar sobre esses amores pretos que nós desejamos tanto vivenciar e construir, né? É isso, nós ficamos por aqui, né? E, de novo, muito obrigada, Gleice. Nada, eu que agradeço a oportunidade, agradeço mesmo, assim. Vou deixar aqui rapidinho também o Instagram profissional. Foi muito, muito prazeroso, mais uma vez, falar sobre um assunto tão importante. Como você disse, né, já é a segunda vez. Me chamem sempre, estarei sempre aqui se for preciso. Gostei muito. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom. Pronto, botei aqui rapidinho. É isso, obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.